Revisão de conteúdo acerca do direito penal, parte geral, revisão para nossa avaliação, primeira verificação de aprendizagem. Gostaria que vocês ficassem bastante atentos para os pontos que serão analisados aqui nessa revisão. Estudem na parte geral a questão do tempo do crime. Lembram-se da regra? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tempo do crime é importante na análise, por exemplo, da imputabilidade ou inimputabilidade penal. Interessante, quem é considerado imputável para fins penais? Quem é maior de 18 anos pela Constituição Federal. A idade limite para a imputabilidade é 18 anos. E os inimputáveis? Os menores de 18 anos ou os doentes mentais, assim comprovados através de laudo médico. Para os doentes mentais, aplica-se medida de segurança. Para os menores de 18 anos, aplica-se medida socioeducativa, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, com relação ao tempo do crime, considera-se o momento da ação, ainda que outro seja o momento do resultado. Questão importante também a ser estudada: hipóteses de retroatividade da lei penal. Qual é a regra constitucional? Retroage a norma quando for em benefício do réu. A lei penal mais benigna sempre tem caráter retroativo. A lei penal nova. Em quais casos? Abolitio criminis e novatio legis in melius. Quando a lei penal não retroage? Quando for lei nova incriminadora ou for novatio legis in pejus, ou seja, que piora de qualquer forma a situação do acusado. Então estudem bastante essa questão, porque será uma questão extremamente abordada em mais de uma pergunta. O que diz o princípio da legalidade? No artigo 1º do Código Penal, que repete regra constitucional. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. A expressão cominação é o mesmo que previsão legal. Costumes podem definir crimes e prever penas? Não, os costumes do direito penal, eles não criam crimes e tampouco também não definem penas. Eles possuem um caráter integrador, interpretativo, mas não existem no nosso sistema penal costumes punitivos. Gravem isso, estudem isso, porque é muito importante. Lei penal excepcional ou temporária. Aplica-se após a autorrevogação da lei penal excepcional ou da lei penal temporária a regra da retroatividade benigna? Não, porque pelo artigo 3º do Código Penal, a lei penal, seja ela excepcional ou temporária, continua a ser aplicada mesmo após a sua autorrevogação. São leis extremas, raras de serem editadas, mas caso sejam, elas continuam a ser aplicadas mesmo após a sua autorrevogação. Por quê? Para evitar que o indivíduo se sinta estimulado a praticar crimes. Porque se ele tiver a ideia que ela não será aplicada depois de autorrevogada, o indivíduo pode pensar, o criminoso pode pensar, que ela não tem efetividade nenhuma. Pelo contrário, ela tem que ser efetiva para os fatos praticados durante a sua vigência. Gente, a expressão princípio da legalidade e reserva legal, vocês podem tomá-las como sinônimas, tá? Legalidade e reserva legal, né? Algumas doutrinas usam legalidade, outros reserva legal, mas são expressões que se equivalem. Tempo do crime, adota-se a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento em que foi praticada a conduta, embora seja outro momento o resultado. E lugar do crime, adota-se a teoria da ubiquidade, nós falamos em sala, ou seja, nos casos de direito penal internacional, onde a conduta é praticada em outro país em um país e o resultado se dá em outro país, qual país tem competência para processo e julgamento? Tanto faz, tanto um quanto o outro. Questão de navios e aeronaves e aplicação da lei penal. Primeiro, o que se considera princípio da territorialidade? Aplica-se a lei penal no território nacional, que é uma consequência da soberania, ressalvados os tratados de direito internacional. E o que se considera território nacional? Faixa de terras, espaço aéreo correspondente, onde o Brasil exerce a sua soberania, subsolo, mar territorial
e navios e aeronaves de natureza pública, aonde quer que estejam e onde sejam encontrados. Esses últimos são considerados território nacional por extensão. Princípio da presunção de inocência, nós falamos na primeira aula. O indivíduo só pode ser considerado culpado em que momento? Gente, a partir de que momento? O indivíduo só é considerado culpado depois da sentença penal condenatória com o trânsito em julgado. Durante o processo ele é considerado culpado? Não, presume-se a inocência. Após a condenação e durante o recurso, ou tramitando-se o recurso, ele é considerado culpado? Não, presume-se a inocência. A presunção de inocência só é afastada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ponto importante também para ser estudado. Questão da retroatividade e retroatividade da lei penal, nós já falamos. Questão da legalidade, vai cair mais de um item sobre isso, que será bastante abordado. Aplica-se a lei brasileira no espaço aéreo correspondente, a territorialidade e extraterritorialidade. Basicamente, esse é o conteúdo da prova. Também uma questão dissertativa sobre o texto que nós trabalhamos, um texto que aborda de forma bastante técnica a questão da guerra, Rússia e Ucrânia, e uma questão dissertativa que aborda todo o conteúdo. Nas questões dissertativas eu quero que vocês mostrem erudição, que é a capacidade de dissertar profundamente sobre o assunto. Beleza, gente? Então tá aí os pontos mais importantes e que vocês devem focar nos estudos para a primeira VA. Beleza? Obrigado.